Nova Trento News. A TV que informa e não controla. Nova Trento News apresenta Meio-Dia, Entrevista. O nosso programa de hoje está aqui em Vígulo, no Santuário Santa Paulina, e eu converso com a irmã Helena, coordenadora do santuário. Bom dia, irmã. Bom dia, Hércules, e bom dia a todos que nos ouvem nesse momento. Irmã, estamos aí na Quaresma, na última quarta-feira, a quarta-feira de cinzas, né? Iniciamos este período de 40 dias. Como é que vai ser a programação do santuário e o que significa tudo isso, irmã? Isso. Então, Hércules, é muito boa essa pergunta, porque a gente pode, assim, falar amplamente sobre esse tempo quaresmal, esses 40 dias em que a gente é convidada a passar com Jesus, a refletir sobre a vida, as nossas atitudes, os nossos gestos, e quem sabe buscar uma mudança para a nossa vida, conforme nos pede o Evangelho, conforme nos pede Jesus, não é? Então, a Quaresma ela começa com a quarta-feira de cinza, que tem uma ligação lá com o final da Quaresma, que é aquele domingo de Ramos, lembra? Quando a gente faz aquela grande procissão com os ramos de aclamação a Jesus, o Hosana, o Rei das alturas, que vem para o meio do seu povo, mas não vem num carro blindado, todo chique e bonito. Ele vem montado num jumentinho, na humildade, na simplicidade e no grande amor do seu coração que se derrama toda aquela multidão, e eles percebem isso, e percebendo isso, eles vão pegando ramos para poder aclamar a Jesus. E a igreja conservou essa manifestação bonita, né, de louvor, de glória e de hosana a Jesus, o filho de Davi, o filho de Maria, o Salvador que veio para o nosso meio, não é? Nesse domingo de Ramos, a gente continua como igreja fazendo aquela grande procissão que todos vocês devem lembrar, não é? Com os ramos, com as palmeiras, com as oliveiras, cantando e aclamando a Jesus como o rei do universo, o rei da nossa vida, o rei da história, o rei da salvação, não é? Aqueles ramos que a gente usa no domingo de Ramos, uma parte deles que são abençoados, não é? Uma parte deles a gente guarda, e na quarta-feira de cinzas eles são queimados, e aquela cinza é que é abençoado todo o povo que vem à igreja nesse dia. Então, por isso as cinzas, e essa grande ligação, não é? De um tempo litúrgico para o outro tempo litúrgico. E nesse sentido a igreja é muito inteligente, muito perspicaz, não é? De fazer essas ligações importantes entre um tempo litúrgico e o outro tempo litúrgico, quer dizer, tudo está, como a gente canta, né? Tudo está interligado nesta casa comum. E é a grande verdade, não é? Então as cinzas do domingo, o grande domingo da procissão, né? Dos ramos, vem para a quarta-feira de cinza, quando dá início à abertura da Quaresma. Então essas cinzas são colocadas novamente, geralmente na cabeça da pessoa, em forma de cruz, para lembrar o quê? Que nós somos humanos, nós somos frágeis, nós viemos do pó, para o pó a gente volta, né? E que a gente tem que ter muita humildade, muita resiliência na vida, nos relacionamentos, com as pessoas, não é? E por isso, então, o perdão é muito importante, né? Então, que a gente se perdoe e perdoe também todas as pessoas, não é? Então, isso é bastante importante, e é isso que a abertura da Semana Santa, a abertura da Quaresma nos traz, não é? A abertura da Semana Santa nos traz os ramos, que nós usamos na quarta-feira, quando a gente abre a Quaresma. E aí você vai ver a cor roxa, né? Até a natureza toda já está nessa cor roxa, no roxo, né? O roxo trazendo presente a dor, o sofrimento, tudo aquilo que Jesus vai passar nesses 40 dias, né?
com certeza, muito sentimento, né? Muitos sentimentos brotam no coração de Jesus. Que Jesus é Deus, mas ele também era humano. Ele também sentia aquilo que nós também sentimos. Ele sentiu com certeza o desprezo, sentiu a injustiça, viveu uma certa ingratidão das pessoas, né? Por não compreender a mensagem que ele trazia de libertação, de verdade, de justiça, de que as pessoas vivessem de fato como irmãos e como irmãs. Não foi entendido isso, né? Ô irmã, quem vem a Nova Trento, fala agora especificamente as pessoas que vêm de outras cidades, e para quem mora aqui também, observa que várias cruzes foram colocadas no município. Nós temos uma aqui no Santuário, nós temos uma na Praça Getúlio Vargas, Morro da Cruz, que foram colocadas pela Prefeitura e a Secretaria de Cultura e Turismo. Nesta cruz, como a senhora já colocou, tem um pano roxo, né? Pela primeira vez que isso é feito aqui na cidade. Isso representa a Páscoa, é isso? A morte de Jesus, a ressurreição? Exatamente, gente. A cruz é o grande símbolo, vamos dizer assim, do cristão, daquele que segue Jesus. Tanto é que o sinal da cruz que a gente faz é para lembrar isso, não é? Em todas as situações mais importantes da nossa vida, a gente começa com o sinal da cruz, termina com o sinal da cruz, não é? A gente começa a missa com o sinal da cruz, termina a missa com o sinal da cruz. Começa uma celebração com o sinal da cruz, termina com o sinal da cruz. O batismo é com o sinal da cruz, porque a cruz é o sinal do cristão. É o sinal daquele que segue Jesus. E a cruz tem esse duplo sentido, não é? Ao mesmo tempo que ela pode indicar morte, sofrimento, dor, mas ela indica também a ressurreição, a vida nova que brota, que vem, né? E que Jesus nos traz essa vida nova. Porque a cruz, ela é vazia hoje, né? Jesus não está mais na cruz, né? A cruz, ela está ali com uma simbologia, mas Jesus está ressuscitado. Jesus está presente no meio de nós, da humanidade toda, não é? Então, a cruz é esse símbolo que traz presente as cruzes que nós também temos, como pessoas humanas, e que nós também carregamos, os sofrimentos que nós temos, e quem de nós não tem sofrimentos, não é? As dores que nós temos, mas ao mesmo tempo também quantas alegrias, quanta ressurreição, quanta vida nova, quanta coisa bonita também que acontece em nossa vida e que Jesus nos traz esse grande presente da ressurreição e da vida nova. Estou conversando com a irmã Helena, coordenadora do Santuário Santa Paulina. O assunto é a Quaresma. Vamos ao rápido intervalo e voltamos na sequência. Nova Trento News apresenta Meio-Dia, entrevista. Ao se tornar cooperado do Sicoob, você vira dono de um pedacinho da cooperativa. Quando contrata o crédito do Sicoob, você vira dona das suas escolhas. Dona da sua próxima conquista. Dono de um sonho 0 km. Da expansão dos seus negócios. Dono de uma produção sustentável. E claro, dona do seu futuro. Contrate agora o crédito do Sicoob e esteja preparado para conquistar o que é seu. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. Nova Trento News apresenta Meio-Dia, entrevista. E eu sigo conversando com a irmã Helena, coordenadora do Santuário Santa Paulina. O assunto é a Quaresma. Ô irmã, vamos falar um pouquinho agora do próprio santuário, né? Como é que está a programação para esses 40 dias? Então, é uma programação intensa, bonita. Hoje, a primeira sexta-feira, vamos dizer, a primeira sexta-feira da Semana Santa, nós já começamos, já com a missa agora às 10 horas, depois às 15 horas, e nós temos a oração da Via Sacra em 2 momentos, em 2 espaços, não é? Tem aqui a Via Sacra que a gente vai subir ao Morro da Cruz ali, ao Morro do Calvário, todas as pessoas que puderem subir, às 18h30, a gente vai subir o morro rezando a Via Sacra. Quem não puder subir, no mesmo horário, às 18h30,
se concentra aqui na igreja Nossa Senhora de Lourdes e a gente faz a via sacra ali, a gente reza ali. Então toda sexta-feira da quaresma nós vamos fazer esse gesto, né, de oração, e isso é muito importante. E é importante a gente também estar muito aberto aqui no santuário para a gente acolher todas as pessoas que vêm aqui. E nesse tempo de quaresma vem muita gente aqui, muita gente, né? Tem os ciclistas que aumentam o número deles que vem agora, tem aqueles que vêm caminhando a pé, os nossos verdadeiros peregrinos, digamos assim, não é? E tem todas as romarias, as organizações, as peregrinações, que a tendência sempre é aumentar mais agora na quaresma, não é? E esse tempo da quaresma é um tempo realmente da gente se perguntar, como dizia a irmã Egnalda aqui no canto, mas quem és tu, Senhor? Por que nós seguimos este Senhor? Mas quem és tu? E aí ela diz, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o teu sustento, eu sou o teu alimento. E é exatamente isso que as pessoas vêm buscar aqui no santuário. E Jesus diz, e ela canta, né, dizendo assim, que Jesus diz assim, ó, quero a vida por inteiro, quero o amor verdadeiro, e na mesa quero partilha, quero um povo que vive em família, sem riquezas acumuladas, o pão que seja partilhado. Eu me fiz o dom maior, por amor eu me entreguei. Então aqui sintetiza muito bem aquilo que é esse tempo de quaresma, esse tempo de oração, esse tempo de reflexão, de introspecção, da gente se voltar um pouquinho para a gente mesmo e perguntar, mas quem és tu, Senhor? Mas quem sou eu? Quem sou eu diante de Deus? Deus fez tanto por mim, Jesus fez tanto por mim, entregou a própria vida, e eu, o que eu faço? Então é a hora também da gente se perguntar, eu como missionário, missionária, como cristão, como cristã, o que eu estou fazendo com a minha vida? Quais são as minhas escolhas? O que eu estou oferecendo? O que eu estou deixando como legado para a humanidade, para a minha família, para a minha comunidade, para a minha igreja, para o meu grupo onde eu participo? Qual é o legado que eu estou deixando para esse povo? Então, quem és tu, Senhor, e quem sou eu? E aí ela continua dizendo assim, ó, eu chamei vocês de amigo, convidei para vir comigo, partilhei a minha missão. Do meu Pai eu fui às mãos, dei aos pobres o alimento, espalhei pão e paz, trouxe o céu para cada olhar, nova lei será o amor. Então esse novo olhar que Jesus nos traz agora nesse tempo de quaresma, não é? E essa nova lei, que é a única lei que existe mesmo, é o amor. E São João da Cruz já dizia, ame e faça o que quiseres, porque quem ama só faz o bem. Quem ama só ajuda o outro. Quem ama é solidário, faz a partilha. E por último, Hércules, eu queria lembrar que nesse tempo de quaresma também a igreja vem lançando sempre a campanha da fraternidade. Então é uma temática muito interessante e esse ano nós estamos pela terceira vez com a mesma temática, né? Nesses 40 anos de campanha da fraternidade, é a terceira vez que nós estamos com a mesma temática, que é a questão da moradia. Fraternidade e moradia. E aí com aquele lema bonito que nos traz o Evangelho de João. Ele veio morar entre nós. Ele quer morar conosco, ele quer morar na minha casa, ele quer morar no meu coração, ele quer morar na minha comunidade. Então ele veio para morar entre nós. E a gente então nesse tempo agora lembrar das milhares de pessoas que não têm a sua casa. Além de não ter a casa própria, às vezes não consegue nem pagar um aluguel para poder viver. E quando pagam um aluguel é tão injustiçado também, as pessoas exploram. Então que a gente lembre dessas pessoas e seja solidário com elas também. Porque, gente, uma casa é o mínimo que a gente pode ter para ter uma vida digna. Porque a casa traz para a gente o aconchego, traz a proteção,
traz o carinho, ajuda a gente a se reunir como família, não é? E traz pra gente um mínimo de segurança dentro de uma casa. Por isso que a gente fecha a porta, a gente deixaria a porta sempre aberta, né? A gente fecha porque a gente quer ter um pouquinho de segurança dentro de casa, não é? Um pouquinho de intimidade para a família. Então que todas as pessoas possam ter a sua casa. E são tantos os motivos pelos quais as pessoas não têm, às vezes, a sua casa. Então vamos lembrar de todas elas, especialmente daquelas também que estão perdendo as suas casas por causa das intempéries, não é? As tempestades, as ventanias, as chuvas, e que vão destruindo tudo também, não é? Então que elas possam também se reconstruir. E aqueles que nunca puderam ter uma casa, que possam ter. Obrigado, irmã. Um ótimo dia e a gente volta a conversar em breve ainda sobre a questão da Quaresma e também Sexta-feira Santa e a Páscoa. Muito obrigada, Hércules, e a todos que nos acompanharam nesse momento. O nosso abraço aqui do Santuário Santa Paulina. Conversei com a irmã Helena, coordenadora do Santuário Santa Paulina. Nova Trento News TV, a TV que informa e não controla. Nova Trento News apresenta Meio-Dia, entrevista.